A paz, meus queridos, que o Senhor esteja com você, que o Senhor esteja te abençoando tremendamente, que nós possamos dar continuidade a essa meditação no livro de Êxodo. Nós estamos aqui, meu querido, em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2 nos coloca já o início da história de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com um descendente da casa, com uma descendente da casa de Levi. A casa de Levi, querido, se tornará depois a nação, a tribo sacerdotal. Ainda não é, porque na verdade os 12 filhos de Israel que chegaram no Egito estão em formação, ainda são grupos de famílias, ainda não foi dadas atribuições a cada um, mas o fato não é por acaso. Aqui a gente vê uma direção divina, porque é Deus quem está dando essa direção para o povo, é Deus quem está no controle de tudo isso, né? Então nós vemos aqui que Moisés e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Esse que nasceu aqui é Moisés. O nome Moisés vai ser dado, na verdade, pela filha de Faraó, que encontra-o no rio, porque a mãe o escondeu por 3 meses. Mas depois de 3 meses não podia mais escondê-lo. Faraó deu um edito para que se matasse todos os meninos. Todos os meninos. Então ela fez um barquinho, ela colocou betume, semelhante como Moisés fugiu num barco. Aqui Moisés vai fugir num barco para se salvar. O bebê será colocado ali. E quando aquele barquinho prossegue, Miriam fica de longe olhando a irmã de Moisés. Ela é um pouco mais velha, fica olhando de longe, e a filha de Faraó, quando encontra, vê aquele menino, provavelmente vê o nascimento, vê que ele é um hebreu porque todo bebê era circuncidado ao 8º dia, e ali ele é recolhido, e algo assim tremendo, porque Deus, ele está sempre na direção dos eventos. Olha só o que está escrito aqui: respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Ela chamou a mãe do menino, mas não sabia que era a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Então, durante um tempo, a mãe criou o próprio filho e recebeu o salário para isso. E recebeu proteção. Então Deus deu proteção e deu um salário. Que bênção, que maravilha, que direção que Deus está dando aqui, meus queridos. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. E aqui, queridos, Moisés, ele cresce. Estevão, lá em Atos, faz uma análise, nos revela que Moisés foi instruído em toda a sabedoria do Egito. E de fato, Moisés viveu no Egito, e ele recebeu toda a instrução, e tudo isso era um plano de Deus. Meu querido, eu quero fazer aqui uma pequena pausa nesse relato da história de Moisés e te falar o seguinte: quando nós vemos aqui os personagens bíblicos, nós lemos como Deus trabalha na vida deles e como Deus está na direção deles. Eu quero dizer que Deus está também na direção da minha vida, da sua vida. Deus está controlando todos os acontecimentos, porque nada escapa do olhar do Senhor. Então, isso nos consola, nos conforta, porque nós sabemos que tem um Deus que está olhando por nós.
Basta nós acreditarmos nele, nós nos lançarmos nele, nós nos deleitarmos nele e ele nos guiará a melhor maneira de viver nessa terra. Então, querido, creia que assim como Moisés, que teve a sua infância, não teve uma infância normal, natural, querido, na verdade nada é normal e natural. Nossa infância, adolescência, juventude, velhice, ela deve ser vivida crendo que Deus tem a mão dele sobre nós. Então Moisés, querido, saiu para ver, já devia estar com os seus 40 anos, né? E ele saiu para ver o que aconteceu, o que ele viu. Ele viu que o seu povo estava numa situação calamitosa. Ele viu que o seu povo era oprimido. E ele viu um egípcio castigando terrivelmente um hebreu. E ele matou esse egípcio. E aí no dia seguinte, ele viu dois hebreus brigando. E o culpado, o que estava na verdade castigando seu próprio compatriota, seu irmão, ele falou: gente, por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos, não deveriam fazer isso. E aí ele foi rejeitado e falaram para ele: ué, acaso você agora é nosso juiz? Alguém te colocou sobre juiz? Vai me matar como você matou ontem aquele egípcio? Eu quero dizer aqui, queridos, que o que Moisés fez de ter matado um homem, aquilo foi na verdade um caráter apressado, sanguinário, foi de fato uma precipitação e foi consequência de um coração que era educado no Egito, né? Um homem cheio de conhecimento, mas de pouca sabedoria. Assim era Moisés. Ele era escolhido de Deus, os fatos da sua vida evidenciam isso, mas naquele momento Moisés tomou uma atitude ruim. E ele, mediante esse acontecimento, ele fugiu. Moisés fugiu porque ele se viu descoberto naquele crime que ele cometeu e ele foi para Midian. Deixa eu ver aqui se é Midian mesmo. Correto, Midian. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Lá em Midian, Moisés ele vê as 7 filhas, né, do seu futuro sogro, e elas estavam lá passando por um perigo. Moisés as protege, Moisés alimenta as ovelhas, Moisés de fato cuida de tudo, e depois ele o recebe, né? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, o qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Essa é uma revelação de Deus para Moisés. Sou peregrino em terra estranha. E até o seu último dia de vida, assim será Moisés, um peregrino. Porque ele era peregrino no Egito, é agora peregrino em Midian, será peregrino no deserto, guiando o povo de Deus. Nós somos peregrinos, querido. Nós não temos que nos consolar, nos sentir patriados nessa terra. Não temos pátria aqui. A nossa pátria é Jerusalém celestial. A nossa pátria é o reino de Deus que será restaurado. Porque não há governo nesse mundo que possa nos representar. Não há candidatos ou políticos ou pessoas que possam nesse mundo nos representar. O único que nos representa é Jesus Cristo. Esse nos representa integralmente. E nele nós podemos confiar, porque ele não nos decepcionará e ele é o Filho de Deus. Então aqui, queridos, eu quero dizer que nós chegamos a um ponto culminante desse capítulo.
decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa dele clamavam, e o seu clamor subiu a Deus. Por causa dela clamavam, e o seu clamor subiu a Deus. Amados, é extremamente importante quando chegamos no momento da nossa vida e nós clamamos a Deus. Era uma servidão, era um sofrimento tal, era uma opressão, era um trabalho terrível, e nós precisamos clamar a Deus, porque Deus vem com direção, porque Deus vem com intervenção. E nós, meus amados, precisamos clamar ao Senhor. Não esquecer em nenhum momento que quem nos dará a solução para os problemas é o Senhor. Precisamos, de fato, clamar ao Senhor, assim como os hebreus clamaram ao Senhor. E o que acontece? Ouvindo Deus o gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, querido, eu quero dizer, isso aqui é para mim, é para você. Muitas das vezes nós chegamos a uma situação limite, e nessa situação limite, o que nós devemos fazer? Clamar ao Senhor, gritar ao Senhor, lançar-se ao Senhor desesperadamente, lançarmos-nos a Ele como aflito. Porque se estamos aflitos, porque se a necessidade é grande, essa necessidade tem que nos levar, de fato, em direção ao Senhor, para nós clamarmos a Ele. Você poderia se perguntar assim, mas meu Deus, por que o Senhor não elimina esse problema, não me dá a solução, mas por que o Senhor deixou chegar a esse ponto? Eu quero dizer, querido, que Deus trabalha na nossa vida, no nosso caráter. Deus não é nosso servo, Deus é nosso Deus. Deus, Ele quer nos levar a experiências com Ele, para que possamos amá-lo de fato, para que possamos conhecê-lo, para que possamos nos entregar a Ele. E o maior objetivo do Senhor é a construção do nosso caráter. Então, o que mais Deus quer não é que o povo seja libertado, não é que a opressão termine. Isso vai acontecer. Mas o que Deus quer é formar um povo, é construir uma nação segundo os seus princípios, é construir um povo segundo o seu caráter, é levá-los a uma vida com Ele. Que você possa ser revelado por Deus para suportar tudo, e no momento da necessidade, clame ao Senhor, porque Ele vai atender, Ele atenta para a nossa condição. Que o Senhor possa te abençoar tremendamente, em nome de Jesus.